Vamos lá, o tema que a gente colocou aqui, a produção colocou, é as muitas reformas da reforma. Por que isso? O que tem mais além da reforma para o leigo que não só sabe que o crente ele é diferente do católico porque não tem o lance das imagens, tal? O que é esse negócio do evangélico ser chamado de protestante? Por quê? Quem começa? Vamos embora, lá do alicerce. Sim, a gente tem uma visão, um senso comum, que quem fez a reforma protestante foi Martinho Lutero. E logo a gente seria luterano, né? E que de Martinho Lutero todas as igrejas se dividiram. Isso não é real. A reforma protestante é só o nome sociológico que a gente dá às diversas reformas que vão acontecer, nacionais, citadinas, populares. Então a gente tem diversos grupos se reformando, aderindo a doutrinas bíblicas, rompendo com a Igreja Católica, independentemente de Martinho Lutero, e às vezes rivalizando teologicamente com Martinho Lutero e discordando dele, não tendo comunhão com Lutero. Então, quando a gente fala de reforma protestante, a gente tem que falar que tem uma reforma luterana, tem uma reforma reformada, que é um nome chato de falar, de explicar, tem a reforma anglicana, você tem a reforma popular. Reformado, você fala, é o Zwinglio, seria? Sim, Zwinglio, Bullinger, Martin Butzer, Colampádio, que o pessoal fala só sobre Calvino, só que Calvino ainda era criança na época. Calvino não participou da reforma protestante. Calvino, ele aderiu à reforma, ele é um reformador da segunda geração, por isso que ele sistematizou e tal. Mas quem é o pai da teologia da Igreja Reformada é basicamente Zwinglio, né? E outros que vão estar ali junto dele, o Butzer, o Colampádio, depois o Bullinger, que são esses que vão preparar o caminho. Depois o Calvino fica adulto, né? Se forma e foge da França perseguido em direção a Estrasburgo, e aí ele se apaixona pela essa via, né? Entendi. Então as pessoas precisam entender que pelo menos tem 4 megagrupos que vão gerar igrejas diferentes como a gente tem hoje. Então a reforma de Lutero quase nada tem a ver com a gente. Você vê uma igreja luterana, normalmente, difícil, em cada esquina? É difícil. Aqui tem algumas, mas é muito Você difícil. celebra a quaresma, você veste vestes litúrgicas, você tem imagem na igreja, você celebra a missa alemã, você tem escultura na igreja, você acredita na presença real de Cristo na ceia? Ninguém no Brasil, basicamente, acredita. Por quê? As nossas reformas não vêm de Lutero e não vêm do luteranismo. As reformas aqui do Brasil são de outra via, que é da via reformada e da via anabatista. Então, só que assim, como desde a escola, desde o ensino fundamental, é sempre assim, havia uma igreja na terra que Lutero dividiu. Aí as pessoas ficam viciadas mentalmente em não entender essa diversidade. E as pessoas acham que todas as denominações, elas vêm de Lutero, de divisões luteranas, mas não. A igreja luterana, ao contrário, ela tem uma unidade doutrinária e institucional muito forte. Você tem poucos grupos que rompem do luteranismo, né? Agora, se a gente for passar para a teologia reformada, né? E assim, Lucas, por que chamam os reformados de reformados se é tudo reforma protestante, né? A gente precisa entender também, eu já vou passar para o Ian, que a gente tem 4 grandes grupos, né? Que eu citei aqui, luteranos, reformados, anabatistas e anglicanos. Aqui no Brasil, quem é dono desse título são os presbiterianos. São os presbiterianos, né? Só que assim, em termos teológicos, se a gente for pensar em teologia sistemática, tem 2 grandes grupos. A teologia luterana e a teologia reformada, né? E eles brigaram durante todo o século XVI, né? Principalmente por conta da doutrina da ceia. E aí chega o momento que não só Lutero e Zwinglio brigaram, mas depois os teólogos continuaram brigando, e chega um momento que eles falam, nós não somos a mesma igreja, vocês não têm o Espírito Santo e vice-versa, vocês não são salvos e vice-versa, vocês são igual católicos pra gente e vice-versa. E aí esse é o pessoal do Zwinglio falando, né? Principalmente os luteranos atacando, e depois porque assim, dentro da teologia reformada você tem muitos conciliadores. O Martin Butzer é um, né? Zwinglio até tentou, mas não conseguiu. Morreu também, né?
Mas no caso... Mas Lutero era radical em não reconhecer e não ceder para Zwinglio. E muitos luteranos do ramo de Lutero, que você tem 2 ramos teológicos dentro do luteranismo, né? O ramo de Melanchthon e o ramo de Lutero, que são os braços da reforma luterana. Mas o que eu estou falando, lá para 1580, quando teve o racha final, eles decidiram nem mais se encontrar para debater teologia. Os suíços tomaram para si o nome reformados, né? E os luteranos tomaram para si apenas a igreja evangélica ou a igreja, entendeu? E mais tarde o historiador vai botar o nome de... Aí vem o Calvino, e porque o Calvino também tem uma visão da ceia que é diferente do Zwinglio e que também é diferente do Lutero. Sim. Né? Calvino tentou também uma conciliação, ele tentou entrar nesse debate como uma posição conciliadora, porque assim, quando teve o colóquio de Marburgo, os suíços se encontraram com os alemães para unir as reformas. Vocês estão fazendo reforma aí. Os suíços alemães, né? Não, os suíços também. E aí o que acontece? Vocês estão aí fazendo reforma, a gente está aqui fazendo reforma, a Igreja Católica está perseguindo a gente, eles estão preparando os exércitos aí, tanto a França quanto o Carlos V, para destruir todo mundo. Por que a gente não se junta? Aí eles fazem um colóquio em que das 14 preposições teológicas, 14 ou 15, eu posso estar errando aqui, eles concordaram com 13. Quase bateu na trave. A última ceia, não concordaram. Não dá. Lutero falou, a gente não tem o mesmo espírito de vocês. Acabou. Então as 13 cai por terra e vão embora, cada um para si. E aí esse grupo suíço toma para si o nome reformado e os luteranos eles ficam, né, como só igreja evangélica ou igreja, né? E o que vai acontecer? O pessoal não sabe, mas por incrível que pareça, as igrejas reformadas, essas igrejas suíças, que depois vão se expandir para a Holanda, e depois o Ian vai falar lá dos vampiros lá, eles são a maior força missionária. Eles é que evangelizam, que mandam missionário, pastor para tudo quanto é canto do mundo. Então é mais fácil naquele momento eles se apropriarem para si e tomarem o nome de reformados, né? E por isso que ficou até hoje. Né? Entendi. Fala aí, ó. Não, e a gente tem uma deficiência didática, porque a gente pensa a reforma naquilo que a gente está vendo, né? Ou seja, você faz aquele caminho que sai da Europa, vai para os Estados Unidos vem para o Brasil. Só que tem vários grupos que participam da reforma, nascem na reforma e às vezes não imigram, ficam fechados na Europa e as pessoas não conhecem. E depois eles são altamente influentes, né? Por exemplo, hoje a maior igreja reformada que a gente tem na Europa é a igreja húngara, que nasceu lá. Só que os húngaros eles só foram imigrados depois do final da Primeira Guerra Mundial para os Estados Unidos. E não chegou essa igreja no Brasil, né? Então o pessoal não conhece, porque é uma igreja... Porque dentro dessas grandes confissões, vamos dizer assim, né? Porque a reforma inaugura um cristianismo que é confessional. Mesmo dentro dessas comunhões confessionais, você tem uma pluralidade diferente. Então, por exemplo, os húngaros, que são reformados, eles são episcopais, eles têm bispo. Que é diferente, o pessoal hoje associa ser reformado a ser presbiteriano. Só que isso é o processo que acontece na Inglaterra e que vai para os Estados Unidos. A reforma, dentro da tradição reformada, não necessariamente ela abole o episcopado, né? Então você tem isso na Hungria. Você vai ter grupos que saem da reforma alemã, que vão ser chamados de radicais pelo Lutero, por exemplo, do reformador Caspar von Schwenkerfeld. E eles vão para os Estados Unidos, só que eles não vêm para cá. Você tem grupos que são hiper importantes, por exemplo, nascido ali na região da Holanda, você vai ter a presença dos reformados enquanto presença oficial, estatal, mas você vai ter os grupos chamados de radicais, como os menonitas, e depois você vai ter dissidências dentro dos menonitas. Por exemplo, um reformador muito importante é o Jacob Amann, que é o fundador dos Amish. E quando eles vão para os Estados Unidos, os Amish, eles são donos de terras assim imensas, eles são hiper importantes na produção do milho, eles são pioneiros nessa produção. Então, assim, são grupos que a gente esquece. Hoje os Amish são famosos por causa de reality show, né? Mas eles são um grupo
muito interessante de se estudar, porque eles consideram eles são no espírito do Menon Simons, só que o Jacob Ammann fala que os menonitas já tinham relaxado, tinham relaxado. E você tem vários grupos também que se unem à reforma, que são grupos de dissidência já da Idade Média, e alguns são apagados, infelizmente. Por exemplo, os valdenses. Os valdenses, eles se tornam reformados. Eles não são inicialmente reformados. São um grupo de dissidência medieval que adere à reforma, né? O Bullinger vai até os Alpes lá, encontra com eles, leva uma confissão de fé, pergunta se eles concordam, se eles aceitam participar da comunhão. E eles se unem. E eles são a maior igreja evangélica na Itália, né? Eles são a maior igreja protestante na Itália. E a gente não tem dimensão dessas igrejas, né? Porque aqui no Brasil... Mas tem igreja... não tem, né? Não tem representatividade aqui no Brasil, né? Então, os valdenses aqui no Brasil, você tem uma comunidade no Sul e no Uruguai, que estão em comunhão um com o outro, mas você tem a presença de descendentes de valdenses que são os fundadores da CCB. Né? O Franciscon, que é o fundador da CCB, ele era de uma comunidade ítalo-valdense. Aqui no Brasil, você tem imigração valdense, Rio Grande do Sul, até aqui em São Paulo, só que eles não se torna uma denominação. Uma parte vira metodista, outra parte vira presbiteriana, outra parte vira batista, por exemplo. Por exemplo, e a CCB que você cita, por exemplo, é verdade, mas ele tem uma ascendência denominacional valdense, mas como ele era imigrante lá nos Estados Unidos, ele participa do pentecostalismo, né? Também. Então você já tem mais um tempero aí no meio que vai dando a cara do que vai ser a CCB. Isso que o Ian está falando também é muito importante. O maior grupo da reforma são os anabatistas. População, numericamente. Então, só que assim, você não vê nada deles. Tipo assim, quando você fala de anabatista, é o cara que tá matando os outros, é o revoltado, ou é o Amish lá com roupa preta, que não usa luz elétrica. E na verdade não. Os grupos anabatistas, que a gente chama, né, que são apelidados de rebatizadores, porque eles vão, através da leitura do Evangelho de Mateus, entender que eles precisam se batizar depois de terem sido salvos, ou seja, eles precisam crer primeiro e se arrepender para depois de receber o batismo. Então, eles se auto-batizam novamente, que para eles seria o primeiro batismo, né? Só que esses grupos... A igreja evangélica brasileira tem essa ideia. Por isso que a gente está mais ligado ao anabatismo do que propriamente a Lutero. Então você tem um grupo desses, tá? Totalmente independente, que surge na Alemanha luterana. Você tem um grupo desses que surge na Suíça zwingliana, tá? E depois você tem um grupo desses que se desenvolve na Holanda. Então, esses três grupos, todo mundo bota no mesmo nome, anabatista. E ainda tem um quarto grupo, que são os racionalistas, que se desenvolve, tem uma parte na Itália, uma parte na Alemanha também, e eles acabam sendo perseguidos e vão para a Polônia e depois migram para os Estados Unidos. Então esses quatro grupos de anabatistas, que a gente chama, né, mais ou menos classificando, anabatistas bíblicos, que seriam que têm a mesma doutrina que a gente. Anabatistas espiritualistas ou escatológicos, tipo Schwenkfelder, que entra às vezes no anabatismo, e outros, eles vão dizer que o milênio chegou e vão tentar impor o milênio à força, na violência, né? Esses são os milenaristas, esses são os violentos. Você tem os anabatistas rurais, tipo os ruteritas, o próprio Jacob Ammann, que eles vão se isolar em comunidades agrícolas, e é o meio caricato. Você vê nas séries americanas, nos filmes, em reality show, né? E você tem os anabatistas chamados de racionalistas, aqueles que negam, por exemplo, a Trindade, negam a união hipostática, porque dizem que isso tudo foi invenção... Negam o pecado original. Do Constantino e da Igreja Católica. Esses são os que vão fundar a Igreja Unitarita nos Estados Unidos, que chega aqui no Brasil através de alguns movimentos que negam a Trindade. Você deve conhecer alguns. Aqui em São Paulo tem um muito famoso, né? Então assim, as igrejas batistas, elas também um elo com o anabatismo holandês. Tanto as igrejas batistas gerais quanto as igrejas batistas particulares, ambos os fundadores se envolvem com o anabatismo holandês, aprendem
a doutrina, né, do batizar adulto e outras doutrinas também, voltam para a Inglaterra, e aí na Inglaterra surge, né, as chamadas igrejas batistas, seja gerais, seja particulares, elas têm essa ligação com o anabatismo holandês. Então, o anabatismo ele tem muita força, só que é uma força de influência descentralizada. E é desprezada porque reformados não gostam deles, luteranos não gostam deles, anglicanos não gostam deles e católicos não gostam deles. Então eles vão sendo jogados para um limbo da memória histórica. E aí as pessoas nem sabem que você tem anabatista pacifista, porque a pessoa vê no livro... Eu tinha em livro do ensino médio, anabatistas eles matavam os outros, assassinavam freira, queimavam gente dentro da igreja. Eles têm alguma... Eles são... Então não são eles, é um monte de grupo. Não, mas eu tô falando dos que chegaram nos Estados Unidos. Esses fazendeiros e tal. Eles têm alguma ligação com os Quakers? Então, é possível que os Quakers eles surgem na igreja da Inglaterra. Isso, né? Mas lá nos Estados Unidos eles crescem bastante. Mas os Quakers, eles têm tanto um pouquinho do espiritualismo, de você negar a doutrina, a liturgia, negar formas, negar tudo, e ser só você e a luz interior, né? Também essa questão do igualitarismo anabatista, mas vem da igreja da Inglaterra. Então tem uma origem, mas não dá para você também fazer uma sucessão apostólica anabatista. Ou seja, todas essas... para quem está acompanhando o programa aqui, você está vendo aí todo esse emaranhado, né? Eu acho que o que fica claro é que a maior prova de que a reforma de 1517 não é que havia uma igreja una e do nada um cara falou, vou começar um novo negócio, um novo projeto. Não é isso, porque você já tem um monte de outros movimentos, inclusive anteriores ao próprio Lutero e outros que vão surgindo junto e eles não se conversam exatamente e a coisa vai eclodir lá na reforma por N motivos. E até a data é engraçada, né? Porque a gente comemora 31 de outubro de 1517. Ou seja, a gente foca no Lutero. O dia que Lutero pregou os 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e tudo começou. Mas isso é irreal, porque o que Lutero fez, todo mundo fazia. Você tinha um debate público que queria convocar a universidade, você colocava no mural. No mural. Sabe? O mural era o quê? A porta da catedral. E outra coisa, Lutero já tinha feito diversas teses antes sobre a justificação pela fé, chamou a Universidade de Wittenberg para debater, a Universidade de Wittenberg aderiu, a Igreja Católica não perseguiu, ninguém estava nem aí para o que estava acontecendo lá. Tanto é que nesse momento você tem a introdução, né, de Melanchthon, Cassati. Não, aqui as 95 teses de 1517 tocou aonde? No bolso. No bolso, porque fala da indulgência. Né? Quem vendo uma pessoa passar necessidade em vez de ajudar o mendigo passando fome, compra as indulgências, não atrai o perdão de Deus, mas a ira. Porque o Papa, o homem mais rico da Europa, ou um dos mais ricos, ao invés de extorquir o povo alemão para pedir indulgência, ele não vende tudo que ele tem e dá para os pobres. E assim ele acumula um tesouro. Coisas assim, muito ousadas e pesadas. E o que Lutero estava fazendo? Só atacando o vendedor de indulgências Tetzel. Mas Lutero não sabia que tinha um esquema armado do arcebispo de Brandenburg com o Papa. Que a coisa era muito... Tanto para o Papa conseguir grana, quanto o arcebispo conseguir os episcopados. Que o arcebispo estava comprando os episcopados toda a família dele, né? Mainz, tudo, que eram episcopados muito grandes, que ele queria o domínio temporal e o domínio também econômico da região. Lutero falando isso, e aí o que acontece? Lutero escreve as 95 teses, prega na porta, e aí vem o pessoal das gráficas e sai espalhando isso para todo quanto. O arcebispo fala para o Papa assim, Papa, vamos resolver esse monge aqui, vai dar problema aqui no nosso negócio. Vamos calar ele. Ele é agostiniano, então manda ele para a ordem e manda a ordem calar ele. Aí ele vai debater as teses na ordem, ele sai de lá com o apoio da ordem. Então beleza, vamos trazer ele para responder diante de uma autoridade. Aí chamam ele em 1518 para responder diante do cardeal Carretano. O cardeal fala assim: Lutero, só quero que você negue tudo que você escreveu e renuncie todos os seus escritos. Ele fala: o quê?
Porque eu escrevi sobre Trindade, você quer que eu negue Trindade? Lutero também era abusado, né? Aí o cardeal Cajetano, nega. Aí Lutero falou, esse cara vai me matar. Aí ele foge literalmente pela janela do palácio e volta pela floresta à noite, porque ele sabia que ia ser morto igual o Jan Hus foi 100 anos antes. Ele tinha o salvo-conduto do príncipe, mas o Jan Hus também tinha e mesmo assim foi queimado. Rodou. Aí só pra gente ver essa tem um monte de perguntas chegando, né? Vamos trabalhar essas perguntas, mas antes eu vou passar aqui o microfone pro Ian. O Cláudio, dá uma olhada aí no que eu te mandei. A gente vai soltar essa música. Não, tem também movimentos que nem se tornam igreja, que, por exemplo, é o caso da Espanha. Os reformadores espanhóis, você vai pegar, por exemplo, Casiodoro de la Reina, Sebastián Castellón, o Juanito. Você pega assim, eles são, nos documentos inquisitoriais está lá, eles são luteranos, mas todo mundo é luterano. Aí tu pega o que eles pensavam, eles não eram nem reformado, nem luterano, nem nada, assim, eles não tinham alinhamento com ninguém. Eles eram um movimento próprio deles que não desenvolveu numa igreja, né? Por causa da perseguição. Você tem esses movimentos também que são independentes, não geram uma igreja, você, né? Tem o e povo. Se torna uma igreja doméstica, assim, né? Você tem pessoas que aderem às ideias desses reformadores, se unem nas suas casas, mas como é extremamente perseguido, né? Porque pelo próprio contexto da Espanha, Portugal, eles não desenvolvem. Centro da Inquisição, né? Moderno. A reforma, ela recebeu apoio das pessoas que não eram exatamente interessadas na proposta teológica. Eu estou falando isso, é uma pergunta, porque naquele contexto do século XVI, você tem o poder gigantesco da igreja, bispos milionários, latifundiários gigantes, tal, e a reforma acaba sendo uma pedra no sapato importante do ponto de vista político, do poder, do centro do poder, tal. A reforma teve também esse tipo de apoio de pessoas que não estavam interessadas exatamente na teologia deles, na ideia bíblica deles, tal, mas também na quebra desse poder? Tem alguns príncipes e nobres que são muito importantes. Eles não entendem teologia, eles não sacam nada, mas eles apoiam os reformadores incondicionalmente. Então você vê que ali tem um interesse político. Por quê? O Papa, o papado no século XVI, ele acaba indo para as mãos de Carlos V, né? Imperador do Sacro Império e rei da Espanha. Ou seja, o Papa ele vai ter que apoiar toda a política internacional de um homem só. Os inimigos desse homem vão ficar muito revoltados. É mais ou menos o que aconteceu no cativeiro babilônico há alguns séculos. O Papa caiu na mão do rei da França. Os ingleses, os inimigos da França, ficaram assim, perdidos, né? Porque o Papa vai sempre favorecer as guerras, os casamentos desse monarca apoiado. Então, muita gente, vendo que o papado estava na mão de Carlos V, vai apoiar muita gente assim da nobreza, né? Muitos ricos e poderosos, vai apoiar, sim, posições reformadas para se libertar do papado. Legal. Vamos lá, vamos começar com um ouvinte ao vivo. Solta aí o primeiro, por favor. Pai do Senhor, igreja. Não, peraí, vamos voltar que ele não estava para ouvir. Freitas, Bahia. Parece que no mesmo momento não vai dar. Bom dia, me chamo Vitor, moro aqui em Lauro de Freitas, Bahia. E meu irmão fez uma pergunta e eu não soube como responder. É lícito e é permitido que o cristão seja queimado? Para me responder essa pergunta aí, obrigado, um bom dia a todos. Deus continue usando vocês como canal de bênção na vida do próximo. Obrigado. Eu vou deixar essa pergunta mais para Crescendo na Fé e vamos ver se tem mais perguntas sobre o tema da história da igreja. Mas, se vocês quiserem falar sobre cremação na história da igreja, tem? William, sou de Rio das Ostras, gostaria de tirar uma dúvida. Se todos os evangélicos convertidos, né, cristãos, são protestantes, se é uma mesma ramificação, evangélicos e protestantes. Boa. E aí, Gesta? Não, tá? Mas o não tem a ver com o nome. O nome evangélico vai ser sempre usado, inclusive pelos reformadores protestantes, né? O nome evangélico vai ser usado antes da reforma. Todo mundo que se volta para uma vida mais próxima de Cristo, próxima da espiritualidade, próxima
dos evangelhos é chamado de fé evangélica, nobreza evangélica, pureza evangélica, doutrina evangélica. Mas não significa necessariamente que é o movimento da reforma. E no movimento da reforma protestante, eles também vão se denominar evangélicos. Agora a gente tem a ruptura institucional, sociológica, religiosa entre protestantismo e evangelicalismo. Essa ruptura ela acontece no século XX. No século XX, nos Estados Unidos, o cristianismo protestante ele vai passar por por diversas formas de transformação doutrinária, de praxis, de civilização mesmo, em que eles vão romper com diversos princípios do protestantismo em prol da missionariedade, ou seja, em prol de fazer a fé crescer, né? Por exemplo, a reforma protestante, todo protestante ele investe na civilização. Então ele faz a escola crescer, ele planta universidade, ele acaba com a pobreza. Por exemplo, vou botar assim, a reforma de Calvino. Genebra tem que refletir a glória de Deus. Tem miserável em Genebra? Isso não reflete a glória de Deus. Então a gente acaba com a miséria. Tem prostituta em Genebra? A gente acaba com a prostituição. Tem órfão abandonado na rua? A gente bota no orfanato, a gente arranja uma família para acolher. A cidade tem que refletir a glória de Deus, assim como a igreja reflete a glória de Deus. Então, na reforma você não tem essa separação entre a minha igreja e a sociedade. Então tudo está junto. No movimento evangélico, as pessoas abandonam a sociedade, abandonam a cidade, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Então elas passam a investir só o quê? Na denominação. Tá? Então todo... Salvar a alma, né? Salvar a alma, todo o recurso econômico, todo o esforço físico, tudo vai para você fazer a denominação crescer. E não a cidade, a civilização crescer, a igreja no sentido expandido para fora, né? Esse é um dos princípios. Segundo, a reforma protestante... Então você tem um ponto da escatologia aí. A escatologia do século XIX faz com que as igrejas protestantes dos Estados Unidos acabem se interiorizando para dentro da denominação. Entendeu? Abandonando a vida normal pública, e se concentrando. Tanto é que aqui no movimento evangélico surge isso. Vai estudar para quê? Jesus está voltando. Vai pregar o evangelho. Vai fazer medicina para quê? Jesus está voltando. Vai se esforçar para quê? Pastor, você vai passar 10 anos no seminário? Não. 1 ano só, prepara e joga. Então tudo é minimizado, tudo é dissecado, tudo é minimalizado do protestantismo para você favorecer um crescimento denominacional. Esse é o primeiro ponto que a gente pode... Tem vários. Segundo ponto, a reforma é a igreja do povo. Mesmo no sistema protestante episcopal, a igreja local é consultada, você tem um sínodo, você tem uma democracia. Você tem um sistema presbiteral, você tem um sistema congregacional. Então, a reforma... A igreja nunca pertence a um homem. Que é um dos pontos do Lutero lá, que ele vai falar sobre o sacerdócio universal de todo mundo. Sim. E tal. Então não é só um cara que é super ungido. E uma das coisas principais, quando a reforma começa a ser concretizada na Alemanha, por exemplo, Lutero fala, cada igreja tem direito a escolher ou rejeitar seu sacerdote. Se vier um vagabundo aí, vocês podem expulsar, que antes não podia. Porque não podia no catolicismo. No movimento evangélico, o que acontece? Ele é muito voltado ao carisma do indivíduo, sempre de um pregador ou de uma pregadora. Então você tem casos clássicos de evangélicos como Kenneth Hagin. Ele era batista, pregador batista, se deu mal lá, foi para a Assembleia de Deus, se deu mal na Assembleia de Deus, aí ele botou uma caixa de som e começou a pregar e fundou a própria igreja. Então Kenneth Hagin, Oral Roberts... o indivíduo ele vai ser mais importante que a igreja. A igreja vai ser a Aimee McPherson, todos esses evangélicos, evangelicalistas, ninguém sabe qual é a denominação. Depois é que quando morre que vira uma denominação ou não. Mas enquanto eles estão vivos, se rompe com as denominações, se abre mão da eclesiologia, se abre mão da liturgia, se abre mão da doutrina. O que importa é o quê? O movimento desse pregador, dessa pregadora, William Branham, evangelizando e fazendo crescer. Nesse crescer, Jesus vai voltar amanhã, por que eu preciso me importar com eclesiologia, com doutrina, com teologia, com seminário? Esquece isso, vamos pregar o evangelho para as pessoas, curar, se for no caso pentecostal. E é o que acontece, há o rompimento então dos princípios
protestantes e dos princípios em geral que toda a reforma fez. Qual é a questão? É que ninguém... a gente tem uma memória afetiva que esses movimentos evangélicos vêm do protestantismo, então a gente não consegue diferenciar. Então, por exemplo, você tem uma igreja batista no Brasil. A igreja batista é uma igreja protestante, surge no século XVII, sempre foi aliada com todos os princípios do protestantismo. Quando chega aqui no Brasil, pastores batistas se tornam muito importantes, muito poderosos, entram na TV, entram na rádio. Eles acabam se tornando às vezes mais famosos que a denominação. Quando eles começam a pregar algum tipo de coisa que a denominação não gosta, entra em conflito, o que ele simplesmente faz? Sai da denominação, faz a igreja dele, faz a própria denominação e rejeita tudo aquilo que vem, né, do protestantismo anterior. Então, se tinha um conselho de irmãos que governava a igreja, demite esse conselho. Tudo vai pro CPF do cara, tudo vai pro CNPJ. Então esse é outro... episcopal no outro nível de episcopalismo, né? Até personalismo, né? Porque até o episcopalismo tem eleição. A igreja católica, o Papa é eleito, né? A igreja cópita, o Papa é sorteado. Mas uma vez eleito, acabou também, entendeu? Sim, mas aqui não é. Você funda a sua igreja e ela é sua. Não é nem um episcopalismo, é uma coisa empresarial. É um personalismo. É uma coisa... Vamos lá, tem mais... Quer falar, Ian? Então, o que eu ia complementar é justamente isso. A reforma, ela cria um modelo de cristianismo que é confessional. Ou seja, você tem uma fé que é objetiva. Você tem que concordar com a confissão para você ser membro daquela igreja. No evangelicalismo, basta você aceitar Jesus que você está salvo. E aí você não tem... Vai te explicando como é que é. E você não... ou não, né? Você não tem uma fé objetiva. Porque, por exemplo, as igrejas evangélicas hoje, você vê um movimento de aproximação, de tentar voltar a esse modelo mais confessional. E o que elas estão fazendo? Elas estão debatendo as doutrinas. Porque a igreja não tem a doutrina pronta. Ela não recebe ela não herda essa doutrina. Ela está construindo ela. Então, é uma fé que ela é subjetiva, por assim dizer. Mas essa luta de construção doutrinária nunca deu certo, né? No sentido de que pega aí os concílios, pega aí os... Entendeu? Então, quando eu falo nunca deu certo, nunca há uma unidade em todos os patriarcados, por exemplo, sobre tudo. Sim, né? sim. Então, você tem... Mas você concorda que dentro de um modelo confessional você tem um norte? Você tem uma comunhão, por assim dizer, e essa comunhão ela tem uma série de critérios para ela ser rompida, né? Não é simplesmente sair fora, né? Ou fundar a sua igreja. Tem o básico. O básico ele tem que ter essa comunhão, né? Então, eu acho que era Agostinho que falava que no que é essencial tem que ter unidade, no que não é essencial tem que ter liberdade e tal. Nisso que o Ian tá falando, tem uma coisa muito importante. Tá saindo meu som? Tá. É que fica baixo lá do nada. E que... existe o sola scriptura e existe até um nome que o pessoal usa hoje que é o nuda scriptura. O protestantismo é sola scriptura. A palavra de Deus, ela é suprema, ela é regra de fé, ela é a diretora da igreja. Se algo vai contra a palavra de Deus, esse algo deve ser rejeitado. Mas o protestantismo tem catecismo, tem confissão de fé, às vezes várias, né? Trouxe aqui o historiador amigo meu, o André. E a igreja dele, a igreja reformada, tem que seguir 3 confissões de fé. Catecismo de Heidelberg, Dort e confissão belga. Né? O protestantismo ele tem um corpo de teologia sistemática muito... Tanto é que o pessoal fica brigando. Aí você é calvinista, Arminiano, não sei o quê. No evangelicalismo não tem. Tipo assim, só preciso da Bíblia. É eu abrindo a Bíblia ali... O que aparecer eu prego, o que aparecer eu entendo. Eu seria o nuda scriptura. Eu não preciso de fórmula de fé, eu não preciso de declaração doutrinária, eu não preciso de catecismo, eu não preciso de confissão, eu não preciso de teologia sistemática. Ainda tem um pior. Teologia esfria o crente. Teologia desvia. Teologia é coisa do mal.
Além de não ter, ainda rejeita. Isso também é outra das diferenças fundamentais. E algumas denominações fazem isso tradicionalmente, mas outras abraçam essa ideia de não estudar, tipo a congregação cristã. Na congregação cristã, você não pode abrir a Bíblia em casa e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Mas olha que interessante. Vai você introduzir uma doutrina nova na congregação? Você vai ser expulso. Não está na Bíblia. Mas vocês leem a Bíblia? Não. Porque eles têm, ainda que rejeitem a Bíblia e tal, eles têm uma liturgia, uma doutrina, uma forma de ser. No movimento evangélico você não tem nada. Ele é plástico. Então você pode, hoje em dia, pregar uma coisa, pregar amanhã outra. Ensinar uma doutrina de uma forma, ensinar amanhã outra. Cantar um tipo de música, cantar amanhã outra. Ter uma forma de igreja, de templo, amanhã não ter. Então é quase que a própria pós-modernidade o evangelicalismo. Ele não tem forma, ele se adapta ao que está no momento. Por isso que hoje tem parede preta, amanhã tem coach, depois de amanhã igreja vai ser outra luxo, coisa. Área VIP. Igreja tem que vir de roupa creme. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.